Olá, meus queridos irmãos, que bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. E hoje, domingo, 15 de setembro, nós temos como tema para o nosso estudo: Você é o Rei dos Judeus? Bom, nesse momento aqui, a gente vê Pilatos diante de Jesus. Mas vamos voltar um pouquinho aqui no capítulo 14 aqui do livro de Marcos e entender um pouco o cenário do que aconteceu para que viesse a chegar esse momento em que Jesus estava com Pilatos. Aqui diz o seguinte: Jesus é preso e levado a julgamento. Inicialmente, esse julgamento ocorreu lá no Sinédrio, relatado ali no livro de Marcos, capítulo 14, no versículo 53 ao versículo 55, que descreve essa cena. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, anciões e os escribas. E os principais sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam alguns testemunhos contra Jesus para o condenar à morte. E aparentemente foi o sumo sacerdote que liderou a reunião do Sinédrio, bem como o julgamento interrogatório de Jesus. E nesse momento ele vai até Jesus e ele faz uma pergunta. E essa pergunta era com o intuito de condená-lo. Diante de todo o Sinédrio, ele lança ali o argumento final para que eles viessem a condenar Jesus. E ele lança a pergunta a Jesus. E a pergunta é: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus respondeu: Eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. E nesse momento o sumo sacerdote rasga suas vestes, amado irmão. Com certeza muito injuriado e com certeza muito feliz, porque na mente dele já tinha prova suficiente para condená-lo. E então ele rasga suas vestes e ele diz: Por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? E aí? O que vocês vão decidir? E nesse momento, todos que ali estavam no Sinédrio, em torno de 71 pessoas, declaram o réu de morte. Mas eles precisavam obter a sentença legal sobre essa pré-condenação acordada ali entre eles. E eles tinham que levar essa decisão perante Pôncio Pilatos, que era a autoridade ali de Roma. E a lição nos diz o seguinte: Pôncio Pilatos foi governador da Judéia entre 26 e 36 depois de Cristo. Ele não era bondoso e várias de suas acusações provocaram sofrimento aos habitantes das nações. O julgamento de Jesus, conduzido pelos líderes judeus, resultou em uma sentença de morte por blasfêmia, como a gente leu agora há pouco. Mas sob o domínio do romano, os judeus não podiam executar pessoas na maioria dos casos, por isso levaram Jesus a Pilatos para que fosse condenado. O texto bíblico não menciona qual foi a acusação feita contra Jesus, mas a gente vê aqui, no momento que Jesus respondeu, aquela resposta que a gente acabou de ler, a gente entendeu que ele estava dizendo que ele era ungido. Então, com essa forma de resposta, ele estava simplesmente dizendo que ele era uma pessoa que estava acima do imperador, ou seja, que ele merecia homenagem acima do imperador. Tá onde vem mais uma ironia, que eles entendiam que Jesus era o rei dos judeus e o Messias. E as acusações de conspirações e blasfêmia foram, claro, literalmente equivocadas. Jesus era sim e é o rei dos judeus, é o meu e o seu rei, aquele que veio para nos salvar da morte e do pecado. Amém? Amém? Mas eles não estavam entendendo. Os líderes que eram para levar as pessoas para a salvação, que eram para carregar Jesus nos braços, era para carregar Jesus para os enfermos, levar Jesus para as pessoas que estavam precisando, levar Jesus para as pessoas como o Salvador, estavam ali condenando Jesus. Estavam apontando Jesus como um demônio, como o seu inimigo. Ou seja, Jesus, ele não recebeu a adoração, ele não recebeu homenagem. Não. Ele foi preso. Ele estava ali sendo condenado. Porém, Jesus ainda agia como rei. E a sua resposta, no momento que Pilatos direcionou a pergunta a ele, foi ali em Marcos 15:2. O Senhor está dizendo isso? Na hora que ele pergunta: O Senhor é o rei dos judeus? É o Senhor que está dizendo isso? Essa resposta de Jesus ela foi evasiva. Ou seja, Jesus ele não negou, nem afirmou. E isso poderia sugerir que ele fosse um rei, mas um tipo de rei diferente. Pilatos percebeu que tudo o que acontecia ali era inveja. Aqueles líderes tinham inveja de Jesus.
Aqueles líderes não aceitavam o governo de Jesus. Aqueles líderes não aceitavam de onde Jesus vinha, a família que Jesus nasceu. Não aceitavam Jesus como rei. Foi aqueles líderes entendiam que o Salvador viria de forma diferente. Compraram Jesus com outro preço. E é assim que muitos hoje estão vivendo. Estão comprando Jesus com outro preço. E não estão entendendo quem é Jesus. E muitos estão perdendo a salvação. E muitos estão se condenando porque não estão buscando conhecer quem é Jesus. Oh, amado irmão, que não seja você que está me assistindo, que não seja eu, que a cada dia nós venhamos a usar nossos dons para que as pessoas conheçam a Jesus, que nós venhamos a orar para essas pessoas, para que a cada dia as pessoas venham a ter seus olhos abertos, para que nós não venhamos ser essas pessoas que preferem abraçar os ladrões, os corruptos, os errados, do que abraçar Jesus. Amém? Eu quero orar nesse momento por você e por todas as pessoas que estão com seus olhos fechados. Deus amado, que nós venhamos a permanecer com nossos olhos abertos e fixados em Ti, que nós nunca venhamos a se corromper. E aquelas pessoas que estão com os olhos fechados, que não conseguem Te enxergar, que essas pessoas venham a suas vendas tiradas e venham olhar para Ti, se apaixonar e se entregar. E que essas pessoas venham a ser preparadas pelo Teu Santo Espírito para o Teu breve retorno. Nos resgata, nos capacita para viver contigo, não só aqui, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém.